A postura do Edgar Cayce, né, que vem junto com Júlio Verne, comentar de coisas atuais, né, que estão aí fervilhando no mundo, né? Dentre elas, né, por exemplo, a gente está às voltas aí com o pessoal anunciando o aquecimento global, que o aquecimento global é a causa de uma série de coisas e tudo, e o Cayce fala assim, não é culpa do aquecimento global tudo que as pessoas estão fazendo, não. Ele fala assim, tem dedo do homem aí, tem movimento humano e político e interesse político aliado à ciência para provocar certos fenômenos que estão avassalando o planeta. E aí, para disfarçar e para manter uma agenda política num único tipo de comentário, as pessoas falam, não, isso é o aquecimento global que é responsável por isso, é o El Niño que é responsável por isso. E eu digo que isso não, isso aí, as pessoas estão preparando isso. Vem então uma experiência global com a Covid, vamos ver como reage. Os donos do poder, de um lado da vida, manipulado pela turma do outro lado, segundo Cayce e Júlio Verne, então apresentam ao mundo uma suposta pandemia e, ao mesmo tempo, uma salvação. Vamos ver como que a humanidade vai reagir. Vamos apresentar uma pandemia, vamos apresentar uma coisa a nível global, vamos pagar para ser divulgado, e transformar isso num problema gravíssimo de ordem mundial. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos entrar com salvação. E vamos ver como a humanidade reage. E a pandemia serviu para fazer como uma experiência social em escala global, de manipulação mental e emocional das pessoas, e a humanidade embarcou com tudo em cima disso. Mas isso não é o pior problema, isso foi um preparo, para que eles pudessem ver até que ponto a humanidade é ou não manipulável. Tempestades que se transformam em tormentas, que desabrigam populações inteiras, que também fazem parte de uma experiência mais intensa. A humanidade, ou aquelas comunidades, aqueles países, respondem de uma maneira estarrecedora. Vamos lançar agora uma guerra mundial. Só que todo mundo está esperando uma guerra mundial com bombas, com tudo. Não, a guerra tem outras armas nessa guerra. Outro ambiente, como diz o Cayce, estamos vivendo uma guerra, a terceira guerra mundial. Porém, numa ambiência diferente, com armas muito mais sofisticadas do que aquelas que usamos na Segunda Guerra e na Primeira Guerra Mundial. Mas isso tudo no momento em que estão combinando várias situações, várias disputas pelo poder, inclusive na América Latina, que está fervilhando de ditaduras e de supostos dirigentes, que supostamente o povo escolheu. A gente respeita, mas que a gente mantém um certo silêncio sobre isso enquanto a gente trabalha nos bastidores ajudando essa equipe. Mas sabendo que isso tudo é uma manipulação, porque agora vem, eles já conhecendo tudo isso, como diz o Cayce, está se preparando moedas únicas em cada continente ou em países. Nós já estamos preparando no Brasil, o governo preparando. Em outros países também já se fala na moeda do Mercosul, diante da falácia do dólar, do estremecimento do euro e de outros mais, cria-se a ideia de uma moeda comum no BRICS, que não é mais BRICS, ninguém sabe nem falar a sigla de tanto país na situação que entrou. Não vem ao caso aqui falar dessa situação política ou da geopolítica, mas do que está sendo utilizado. E tudo isso visando uma coisa, controle absoluto da humanidade. Porque uma moeda que será lançada, uma moeda que é rastreável, uma moeda que não é física, é digital, ela pode muito bem, os donos do poder, rastrear de onde vem essa moeda, o que você fazer, inclusive o tanto que você pode gastar em cima daquilo que você ganha.
E que essa moeda, você vai ter um prazo de validade. Ah, eu ganho 10 mil por mês, 5 mil, tá? Você tem tantos tempo para gastar. Depois, se não gastou, volta para o governo. Você não tem como mexer, porque ela é rastreável e, ao mesmo tempo, é manipulável eletronicamente por quem faz isto. Aí o Casey fala, olha, vocês estão sendo preparados para uma manipulação geral, a tal ponto que daqui a pouco você não tem como tomar decisões próprias dentro da sua própria vontade, porque tudo está sendo visto. Você vai estar sendo rastreado nas ruas, através dos olhos, das câmeras e tudo mais. Mas o que o Edgar Cayce fala? Daqui a pouco, a tecnologia usada na vacina vai servir de rastreamento, porque as próprias companhias que criaram inseriram coisas aí que pode fazer um rastreamento eletrônico através da vibração, da energia, do magnetismo, dos elementos que entraram em você. Tem como fugir disso? A gente não sabe. A gente sabe que tem como amenizar a situação. Senão vamos chegar a um ponto, que está no próprio Evangelho, na Bíblia, em que no Apocalipse, por exemplo, fala que chegará um tempo em que não vai se comprar e nem vender se você não tiver a marca da besta. Olha, tudo nos leva a crer que um determinado poder, diferente do que estamos habituados, está movimentando o planeta Terra. Está movimentando. E onde entramos nós, dos guardiões da humanidade? É justamente para arregimentar pessoas, e aí entra os encontros mundiais que nós estamos fazendo, para identificar pessoas que possam compor aquele grupo que o Júlio Verne descreve como sendo os novos homens. Nós vamos fazer isso a partir de agora, já desse primeiro encontro mundial agora pós-pandêmico, já identificar um grupo de pessoas para trabalhar conosco, mundialmente, para a gente despertar outras pessoas. E muitos desses que serão identificados, além de podermos trabalhar nesse despertamento, enfrentamento dessas questões que estão urgentes, prementes, estão aí precisando ser abordadas de uma maneira diferente, estas pessoas, dentre elas, que nascerão os homens dotados de poder psíquico que Júlio Verne fala. Na Bíblia está, de maneira simbólica, escrito e falado como sendo 144 mil, que está no livro do Apocalipse. Quando fala 144, é um número da cabala judaica. 12 apóstolos vezes 12 profetas formam 144. Elevado a 1000 significa que é um número grande de pessoas que irão, no mundo inteiro, ajudar no despertamento da humanidade. Não ficar somente sentados dentro de centro espírita ou sentados dentro de suas igrejas ou aplaudindo e cantando louvores, ó bela terra de primor, nada disso. São pessoas que vão agir. Nós precisamos conscientizar que sem nos envolvermos, não há como reverter ou parar o processo em andamento que está hoje na humanidade. Edgar Cayce é muito claro das mudanças que estão ocorrendo e vão ocorrer no Brasil, o tanto que nós precisamos nos unir para agir nos bastidores da vida física aqui no Brasil, porque é de onde passa toda a informação, e essa informação é feita um download na mente das pessoas que estão no poder. Precisamos agir para que, numa geração futura, realmente o Brasil se transforme numa pátria de evangelho, porque atualmente não é. Não é mesmo, é pátria de evangélicos e não do evangelho. Mas é interessante que tudo está vindo à tona exatamente sem ser planejado por nós encarnados, mas pelos espíritos. O tema do Encontro Mundial, o tema do livro do Ângelo Inácio, que já estava psicografado enquanto eu estava no hospital, os espíritos terminaram a psicografia do livro, e as ações que estamos fazendo e vamos fazer durante e após o Encontro Mundial, se vocês notarem, está tudo conectado com esse propósito maior dos guardiões, na gestação dos novos homens que irão realmente fazer acontecer. Então, o Guardiões da Humanidade não é apenas um grupo de pessoas que está estudando sem objetivo, sem fim nenhum e que vai fazer um tanto de cursinho. Não, tudo isso é uma capacitação intelectual e espiritual para um treinamento militar
de alta performance para aqueles que irão trabalhar na frente dos acontecimentos mundiais que estão ocorrendo, que irão ocorrer no Brasil, né, e que a gente precisa estar atento.